Vamos abrir a palavra do Senhor sem mais delongas. Livro de Gênesis, não vou dar muito tempo, porque Gênesis é fácil, né? Se você não achar Gênesis, aí tem que voltar tudo, né, de novo. Então, Gênesis capítulo 15, a partir do versículo de número 7. Acabou o tempo, viu? Mas Deus é misericórdia, eu vou esperar aí, viu? Um dia que eu pregar em Obadias, aí vai ser estreito, né? Olha lá, já está lá, ó. Está vendo o pessoal lá? Corre rápido, viu? Está lá na Gênesis 15, 7 da ACF, é Almeida Corrigida Fiel, a mesma versão que eu estou aqui. Vamos ler em o nome do Senhor Jesus. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra para herdá-la. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: toma-lhe uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, partiu pelo meio, e pôs cada parte dele em frente da outra. Mas as aves não partiu. Verso 11, leu vocês. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava. Feche seus olhos mais uma vez. Eterno Deus e bondoso Pai, eis o momento áureo, ó Deus, deste culto da Tua Palavra, onde, ó Deus, eu te peço que traga toda a mente neste ambiente, os que estão, ó Deus, pela internet cativa, ao entendimento da Tua Palavra. Abre a porta da Palavra, da revelação, fala ao nosso coração, porque a Tua Palavra é viva, é eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Tua Palavra é martelo que esmiuça a penha, e a Tua Palavra é saúde. Ó Deus, como diz na Tua própria Palavra, enviou a Tua Palavra e os sarou, que nesta manhã, ó Deus, Tua igreja seja sarada, abençoada, renovada. Ó Deus, copiosas bênçãos venham sobre nós, porque a Tua Palavra é vida. Ó Deus, e ela flui como o rio do nosso interior, como aqui foi cantado. E eu te peço em nome de Jesus Cristo, que o Senhor use-me pela Tua misericórdia como vaso desimpedido. Ó Deus, e que a Tua Palavra tenha livre curso e possa, ó Deus, produzir fruto a 30, 60 e a 100. E que todo opositor da Palavra esteja amarrado, ó Deus, arremessado longe daqui. E que só o Teu Espírito Santo tenha autoridade para operar neste lugar. Em nome de Jesus, quem pode dizer amém? Amém. Eu quero pregar nesta manhã, subalterno ao tema aves de rapina sobre o sacrifício. Amém? Aves de rapina sobre o sacrifício. Amados, a história de Abraão é muito emblemática. E depois do chamado de Abraão, preste bem atenção, no capítulo 12, quando a palavra diz: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei, faz-te uma grande nação, e tu serás uma bênção. Então, Deus acrescentou: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós estamos aqui, bendito, abençoado, por causa deste chamado de Abraão. A Bíblia costuma dizer que nós somos filhos de Abraão pela fé. De sorte, amado, que alguns fatos depois desse chamado de Abraão, que era Deus suscitando uma linhagem, para que desta linhagem viesse a nascer Jesus, e de Jesus toda a história que já estava prevista por Deus acontecesse. Então Deus suscitou uma nação para santificar, para ser linhagem para o Salvador Jesus, que foi da tribo de Judá, filho de Jacó, que era filho de Isaque, que era filho de Abraão. De sorte que, depois que Deus chamou Abraão, houve alguns eventos que eu quero narrar para nós chegarmos ao texto, para os irmãos compreenderem melhor o texto que lemos. Ocorreu uma fome naquela terra e Abraão teve que peregrinar no Egito, o primeiro fato. Depois teve uma dissensão entre os servos de Ló e os servos de Abraão, por causa da terra, porque Abraão não obedeceu plenamente a ordem do Senhor: sai da tua terra, da tua parentela. Então ele não tinha que levar a parentela. Mas nós homens somos falhos, ele levou Ló. Mais tarde isso tornou-se um empecilho,
porque Ló tinha servos e também trabalhava com gado, e Abraão, e foi a terra ficando pequena, de sorte que houve uma dissensão, e Abraão, como era justo, disse a Ló: escolhe a melhor parte da terra, e Ló escolheu as campinas que depois foram dar nos termos de Sodoma e Gomorra. Você conhece a história? E Abraão foi para o lado seco. Mas aí, amado, vem uma lição, já que eu quero destacar, que é muito importante, como bem falou Railson, aqui na casa do Senhor abençoado, tudo é bênção. Mas quando nós saímos daqui, aí a regra que vale na minha, na tua vida, não é o lugar, mas é você. Não importa onde você esteja, a bênção vai acontecer naquele lugar por causa da aliança de Deus contigo. Às vezes Deus já me revelou, um avião estava por circunstâncias normais, porque avião tem mecânica, ele estava para cair, mas porque tem um servo de Deus ali, Deus tem um plano no servo de Deus, todo mundo é salvo por causa do servo de Deus. Isso é forte demais, foi uma revelação que Deus deu num tempo. De sorte, amado, que Abraão foi para o lado seco, diz o texto. Mas o Salmo 84, que embora não estava escrito na terra, mas já existia no céu, porque a palavra é eterna, entenda isso. A palavra é Cristo e a palavra é atemporal. No princípio era a palavra, o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então o verbo, Jesus, já estava com Deus. Quando o Espírito Santo inspirou o salmista para escrever o Salmo 84, só estava trazendo para a terra o que já existia. Então o Salmo 84, que estava com Deus, e no tempo de Abraão ainda não estava na terra, diz assim, no versículo 5 e 6 do 84, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração estão os caminhos aplanados, ou seja, aquele que vive em retidão. Pois passando pelo vale de Baca, em hebraico Baca quer dizer árido, seco, estéril, faz dele uma fonte, e a chuva também enche os teus tanques, aleluia. Ou seja, Abraão foi para o lado seco, mas a bênção de Deus, pastor Railson, estava sobre Abraão. Então aquele vale teve que mudar, deixou de ser vale de Baca, sequidão de estio, e passou a ser um vale vibrante, florido, cheio, abençoado. E Abraão prosperou mais do que Ló, porque não é o lugar. Diga a pessoa que está do seu lado, não é o lugar, é você. A bênção corre atrás de você. Nos lugares abençoados aqui como a casa de Deus, amém. Eu corroboro com o pastor Railson, mas às vezes você está no lugar de adversidade. Mas o Salmo 23 diz, certamente que a bondade e a misericórdia vai te seguir todos os dias da tua vida. O lugar é ruim, mas a bondade e a misericórdia de Deus está atrás de você, te buscando, muda o cenário. Eu me lembro de um testemunho muito bom, muito forte, que eu li e ouvi. Uma irmãzinha passando por luta, mãe solo com seu filho, adolescente, com vulnerabilidade financeira, e quem tem vulnerabilidade financeira, eu sei isso, que eu fui de uma família muito pobre. Tem dia que é aquele dia que não tem nada. Não tem nada na geladeira, nada na despensa, não tem dinheiro na conta, não tem dinheiro na mão, não tem nada. E aí o que é que o crente faz? Dobra o joelho e pede provisão. E ela dobrou o joelho e pediu provisão. Amado irmão Milton. E demorou um pouquinho, alguém bate na porta dela, e chega um irmã Lígia, com 1 quilo de açúcar e 3 cocos. Disse, olha, Deus mandou vir aqui te trazer isso. A irmã se alegrou por um lado, mas por outro ficou triste, que ela disse, na minha necessidade, irmã Alessandra, eu precisava aqui uma cesta básica. Mas o irmão traz 1 quilo de açúcar e 3 cocos. Mas o cristão, a palavra diz, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. E ela agradeceu, e o irmão disse assim, olha, Deus mandou trazer aqui isso para você fazer uma cocada e vender. A irmã obedeceu e ali começou a preparar aquela cocada, preparou tudo, depois botou a cocada para esfriar, cortou, chegou na porta da sua casa, botou um banquinho, mandou o seu filho ficar ali tomando conta, cocada para vender. Nisso chega um turista americano naquele lugar com um intérprete, procurando o endereço e não acha. E de repente ele parou, olhou para um lado e para o outro, é aquilo ali que aquele menino está vendendo? O tradutor disse, é um doce ali, Eles saíram de lá, saíram do carro, foram ver, cocada. Ele disse, eu quero provar. Provou da cocada, gostou demais. E disse ao tradutor, diz a ela aí, que se ela tem a receita desse doce. A irmã disse, eu não tenho escrito, eu só sei fazer.
bota açúcar, o coco, tem que chegar ao ponto certo, bota um dentinho de cravo. Eu não tenho isso escrito. Aí o homem disse ao intérprete: diz a ela que eu sou empresário de uma grande fábrica de doces nos Estados Unidos. Se ela aceita ir morar lá com o seu filho, ela vai trabalhar na minha fábrica, eu resolvo passaporte, residência e tudo. Foi melhor do que uma cesta básica ou não? Quem pode dizer aleluia? O Deus que você serve é esse, Deus é Deus. Eu não sei qual é a cocada que está na tua mão, o que é que você faz, mas eu quero profetizar nesse ano de 2025, prosperidade na tua vida. Quem diz amém, hein? Glória a Deus! Que o nosso Deus, Ele conhece, Ele sabia que aquele empresário ia ali, não achou o endereço, comeu a cocada, e a irmã foi morar na maior nação da terra, com tudo pago, trabalhar, porque ele disse: eu estava procurando um doce diferente para inovar minha lista lá de doce, esse aqui vai ser o carro-chefe. E ela saiu de uma casa muito pobre, Caseve, foi morar nos Estados Unidos, com passaporte, tudo pago, e que bênção maravilhosa, que cocada abençoada, amado. Amém? Então Deus é poderoso para fazer, não é o lugar, não é o que você está na mão. Quando Deus quer te abençoar, aquilo que pode ser ruim para outros, para você vai ser extraordinário, porque a bênção está sobre a tua vida, te persegue. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Abraão foi assim. O vale de Baca tornou um vale próspero, florido. Depois que Abraão se afastou de Ló, amado, preste bem atenção, eu gosto muito desse texto, já até preguei, Gênesis 13, 14. Se você puder deixar a sua Bíblia aberta, a gente vai citar bastante versículo nesse texto. Diz assim: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Se você for olhar na Bíblia, do primeiro chamado até esse, Deus não falou mais, Deus silenciou. Isso tem outra lição muito importante. Quando nós saímos do plano de Deus, Deus silencia muitas vezes para esperar a gente rever a ordenança e estar na posição. O que gera vitória é estar na posição, amado. Mas quando Abraão se apartou de Ló, pelaquela providência de Deus, deles se desentenderem, Deus vem, fala de novo e renova a promessa. Diz: olha, toda essa terra que você está vendo aí, do lado do norte, do sul, do oriente e do ocidente, eu hei de dar a você, a sua descendência, farei da sua descendência como pó da terra, pode contar as estrelas e aquilo tudo. Que coisa maravilhosa. Eu não sei qual é o Ló que está na minha ou na tua vida, mas muitas vezes Deus nos pede para renunciar a coisas, porque é na renúncia que nós vamos estar na posição da bênção. Às vezes Deus permite até que a gente faça aliança até com ímpio, se Deus permitir, amém, que Deus tem um plano. Agora, se Deus não falou, não faça. Outro dia me apresentaram uma grande aplicação, parecia muito boa, muito rentável, irmão Hudson. Eu disse: eu vou botar muito não, vou botar só $100 em dólar, porque não sei, vou testar. Botei $100, parecia algo muito boa. Na noite da aplicação eu dormi, a irmã Lídia sabe um pouco dessa história, vai lembrar agora. Tive um sonho terrível, sonhei com uma cobra imensa que estava no apartamento, ainda bem que não era o meu, não era o desespero. E eu vi que era uma cobra terrível, eu tranquei a porta, disse: eu vou trancar essa cobra dentro desse apartamento, para essa cobra não ir para outros andares, aí tem criança, tudo vai devorar, irmão. Mas eu sabia que a cobra era tão forte, com a cabeça tão grande, se ela quiser, ela fura essa porta aí com uma bocada só. E eu ficava naquela luta, eu disse: eu tenho que chamar alguém para comigo, porque é melhor serem dois do que um para matar essa cobra. Eu saía com desespero procurando alguém, aí contei um amigo, e o amigo disse: não, eu vou, mas tenho que fazer uma coisa, e o rapaz, bora logo, eu estou com medo até da cobra já ter saído, e o sonho foi aquele sonho terrível. Eu acordei com enxaqueca terrível, e disse ao meu funcionário: olha, a noite não foi boa, eu estou com enxaqueca, passei o dia todo com enxaqueca. E contei aos meus funcionários assim: tem que orar para Deus revelar. E eu orei, depois de dizer: essa cobra aí é aquele investimento que você fez lá. Depois eu fui ver, era um golpe. Então é muito importante, amado, a gente saber com quem a gente faz aliança. E muitas vezes tem Ló na nossa vida, e o Ló atrasa a bênção. O Ló atrasou a bênção de Abraão. Então tudo o crente tem que fazer debaixo de oração. Então muitas vezes o jugo desigual no namoro, uma amizade nociva, tantas coisas, o acordo comercial mal feito, e Deus nos chama a atenção. Isso é muito forte. E depois disso vem um quarto evento na vida de Abraão. Estamos chegando lá. Veio a guerra dos 4 reis contra 5, e o próprio Ló foi levado cativo, e Abraão pega 318 homens treinados que Abraão já tinha em sua casa. E apenas com esses 318,
vai ao encontro, vence esses reis e traz Ló, que tinha sido levado cativo. E na volta ele encontra com Melquisedeque, rei de Salém, que é um tipo de Cristo, e ele ali dizima parte dos despojos, recebe a bênção. E aí na sequência vem esse texto que lemos, do capítulo 15, que Abraão tinha tanta angústia porque a mulher dele era estéril, você sabe da história. Abraão de idade avançada. Diz o texto até que Sara já tinha perdido o costume de mulher, ou seja, Sara não menstruava mais. Mas a palavra de Deus diz, amado, que Deus fala a Abraão e Abraão diz: eu só tenho aqui como descendente esse Damasceno Eliezer. A palavra Damasceno é quem é natural ali da Síria, né? Cuja capital era Damasco. Então era um estrangeiro que era servo de Abraão. Só tenho aqui, Deus disse, mas não é desse não. Minha aliança contigo da promessa é alguém que vai sair das suas entranhas, porque Deus é todo poderoso. E no momento certo, Deus cumpriu. Sarou Sara da esterilidade, trouxe ela ainda uma condição de conceber, e nasce Isaac, você conhece. E aí, amado, o cerne da nossa mensagem é que ainda nesse texto 15, bem antes de Isaac nascer, Deus faz uma aliança com Abraão, e essa aliança Deus fez semelhante à aliança que Abraão conhecia, os que os reis do tempo de Abraão faziam. A aliança era mais ou menos assim: quando um rei queria fazer um tratado de paz, uma aliança com o outro, um rei vinha com seu exército, parava num determinado ponto, o outro rei vinha com seu exército, parava o outro, e naquela distância entre um e outro, eles pegavam 3 animais, um cordeiro, como diz o texto, uma novilha e uma cabra, partia no meio, separava um lado à direita, outro à esquerda, fazia um corredor com os corpos partidos desses animais, com o sangue vertendo. E ali, como diz aqui o texto, Deus mandou que Abraão fizesse isso. E depois o rei da nação que estava desse lado passava para o lado de cá e o outro passava para o lado de lá. Só os exércitos ficavam em seu lugar. E depois eles queimavam aquele holocausto com fogo. E ali estava feito o pacto da aliança. E Deus, sabendo que Abraão conhecia aquilo, Deus manda que Abraão pegasse a novilha, a cabra e o carneiro, que a novilha e a cabra simboliza prosperidade, o carneiro remissão, e as aves simboliza paz, porque na aliança também que Deus fez conosco em Cristo, nós temos prosperidade, remissão e paz. A palavra diz que justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso cordeiro, nossa novilha, nossa cabra foi substituído pelo cordeiro de Deus que se deixou partir por nós. Então Deus fez uma aliança de sangue. Naquele tempo a aliança, amado, implicava em derramamento de sangue, por isso que Deus tem uma aliança conosco através de sangue. O Salmo 50 diz: congregai, aí que vem pastor Railson, tem muita razão em falar aos irmãos, e Deus já revelou isso nesse ministério há muito tempo. O pastor Marcos lembra que tem bênçãos que você só recebe na casa de Deus. Tem bênçãos que você recebe em casa, recebe na rua, mas existe bênção que só na casa de Deus, e eu sei disso. De sorte que o Salmo 50 diz: congregai, o verbo está no imperativo, os meus santos, aquele que fizeram aliança comigo através de holocausto. Holocausto é o sacrifício da vítima inteira. Jesus foi sacrificado por inteiro. Você tem uma aliança com Deus através de holocausto. Então você tem que vir aqui adorar, tem que vir aqui congregar. Por mais que você adore em casa, não é, hein, Alessandra, como a adoração desta manhã, a belíssima adoração desta manhã, que você reserva um tempo só para isso. Você não depende de celular, ninguém atrapalha você. Você passa aqui, às vezes, 30 minutos só adorando ao Cordeiro. No primeiro dia da semana é uma oferta das primícias, porque depois que Jesus ressurgiu, ele só apareceu aos domingos. Era como que o Senhor Jesus estava dizendo sem palavra: eu quero o domingo, eu quero a primícia, eu quero o primeiro. Então, quando você diz assim: eu vou à casa do Senhor no domingo adorar, você está dando a oferta das primícias, que era um dos sacrifícios que havia em Israel. De sorte, amado, que Deus faz essa aliança com Abraão. E aí, amados, fez essa aliança conosco através de Cristo.
nos abençoou com toda sorte de bênção, como diz em Efésios 1:3, bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção em Cristo Jesus, e também nos predestinou para sermos filhos pela adoção por Cristo, para sermos segundo o beneplácito da sua vontade, em quem temos a redenção, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Mas o tema da nossa mensagem começa agora. Eu falei que é ave de rapina sobre o sacrifício. Quando Abraão foi fazer esse sacrifício, entenda, amados irmãos, a palavra do Eterno, Abraão, em obediência a Deus, pegou a novilha, pegou a cabra de 3 anos, pegou o carneiro de 3 anos e partiu e colocou um do lado, outro do outro, com uma certa distância, como diz a palavra, cada parte de um lado na frente do outro. Pegou as aves também, as aves não cortou, porque eram pequenas, tinha que ser inteira, tem outro significado. Mas diz a palavra de Deus que veio aves do céu para tentar pegar o conteúdo daquele sacrifício que Abraão tinha cortado em obediência a Deus. Eu quero trazer essa hermenêutica para nós. Entenda que Abraão teve que enxotar, que é o mesmo que expulsar, aquelas aves que queria roubar o sacrifício. Ave de rapina sobre o sacrifício, amado, está falando o quê? Quando nós nos estamos sacrificando a Deus, e hoje o sacrifício não é mais de cabra, nem de novilha, nem de cordeiro, porque o sacrifício eterno, esses era só anúncio do que Deus queria, mas Deus queria o sacrifício perfeito, que haveria de se realizar no seu Filho, como ele falou do céu, no batismo de Jesus, lá no Jordão, quando João viu Jesus, disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o céu se abriu, e João ouviu a voz do Pai, dizendo: esse é meu Filho amado, em quem me comprazo. Aí ele ouviu. Todos os sacrifícios antes de Cristo eram anunciação de Cristo. Quando Cristo veio e se sacrificou na cruz, ele preencheu a expectativa do Pai plenamente. Não se tem mais sacrifício de cordeiro. Mas hoje, quando você adora, quando você louva, quando você ora, quando você faz a obra de Deus, você está fazendo em Cristo. São sacrifícios semelhantes. Mas você cita Cristo, o sacrifício eterno, que não precisa haver mais simulações, não precisa mais ter outro. A coisa é tão forte que tem gente que não entende porque houve trevas por 3 horas no dia que Jesus expirou. Talvez você já leu esse texto e não entendeu. O Espírito está me lembrando aqui, eu vou falar. Jesus foi crucificado na hora sexta, meio-dia. Naquele dia era o dia que o sumo sacerdote tinha que, na hora nona, na hora que Jesus expirou, 3 da tarde, ele tinha que pegar um cordeiro sem defeito, simbolizando Cristo, isso era o estatuto em Israel, verificar se o cordeiro era primogênito, sem defeito, imaculado, para sacrificar no templo e levar o sangue para o propiciatório, que era a tampa da arca. Mas Jesus, o Cordeiro de Deus, estava sendo imolado, e o Pai, ele trabalha para que tudo seja certo. Aí sabe o que Deus fez? Ordenou aos astros celestes que escurecesse. Houve treva, irmão Camilo, de meio-dia até as 3 da tarde. Trevas que ninguém enxergava nada. Então ninguém pôde pegar cordeiro nenhum, examinar cordeiro nenhum, nem sacrificar. E quando Jesus disse tetelestai, em hebraico, está tudo pago, o véu do templo se rasgou e todo mundo podia ter acesso ao templo. Deus disse: o sacrifício que eu quero é esse, o cordeiro é esse, não vai ter mais nenhum. Aleluia. Por isso que Deus colocou as trevas como empecilho para que eles não fizessem o ritual que sempre fazia, porque o ritual que o Pai queria já estava no seu Filho, morrendo na cruz do Calvário. De sorte, amados, que quando nós estamos sacrificando, quando você louva, é um sacrifício. Lá em Hebreus diz: ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor. Isso é fruto dos lábios que confessa o seu nome. A gente acabou de sacrificar aqui esse louvor maravilhoso ao Senhor. Quando você está orando, tivemos uma oração aqui poderosa. Se você não chegou, eu vou dar um conselho a você. Quem chegou, viu. Irmão Railson, o pastor Railson, Deus colocou no coração dele, 15 minutos antes do culto começar, ser só oração. O céu desceu aqui. E à noite também, o culto é 6h15, ele começa orando 18 horas. Né? Aqui também, o culto é 10h15, ele começou a orar às 10 horas. Maravilha, Márcio. Venha, porque a oração do justo pode muito seus efeitos.
E isso é forte. Foi até o tema que eu preguei na outra preleção. De sorte que quando nós estamos louvando, adorando, lendo a palavra, exercendo o nosso sacerdócio, como somos sacerdotes em Cristo Jesus, muitas vezes, aves de rapina, que são seres da oposição espiritual, querem roubar o sacrifício. Os irmãos vão lembrar, vão entender o que eu estou falando. Muitas vezes, amado, quando tiramos um tempo para orar, para buscar a Deus, para ler a Bíblia, até em casa, onde fazemos isso toda semana, porque a igreja a gente só vem domingo, ou talvez um outro dia assim, muito especial, mas em casa você faz isso com regularidade. Imediatamente, quando você se separa para orar, o telefone toca. Não sei se você já teve essa coisa. Vem uma coisa inesperada que não estava, se você não fosse orar, não vinha. Mas porque você vai orar, vem para te procurar. Isso são a ação do opositor que quer roubar o sacrifício, porque ele quer roubar o tempo. Você sabe o que é que o diabo quer? É que eu, você, cada um de nós fica o tempo todo no entretenimento. Nunca teve um tempo de tanto entretenimento. Porque aí o crente não ora, o crente não busca. O diabo é tão sábio, ele é sábio mesmo, que ele foi anjo de luz, dotado de poder. E os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Deus não tirou o poder dele, ele pode até se transfigurar em anjo de luz. Satanás bota estratégia assim, é maratona, né? Aquela série que você gosta, vai ser o dia todo daquela série, não sei quantos episódios. Se a pessoa não vigiar, fica ali. Porque você gosta daquela série da Netflix, sei lá o quê. Se o cristão não soubesse impor, daqui a pouco passa o dia todo e ele não ora, não lê a Bíblia. Porque Satanás sabe do poder que há quando você ora, quando você busca, quando você se enche da palavra, quando você ora a Deus por causas, e o crente tem que saber orar, no sentido de separe os temas que você precisa orar. Tem crente que só consegue orar 5 minutos, sabe por quê? Porque não anota nada, ele tem 5 minutos, acabou que não tem o que falar, ô Railson. Agora, se você começar a orar assim, olha, eu tenho uma lista que vai de muitas coisas. Nós tivemos aqui, não foi irmã, dirigido pela irmã Ivanilde aqui, no 15 de novembro do ano passado, não foi de 2024, não, 23, combinou aqui com o pastor uma manhã de oração, e eu trouxe até uma lista, os irmãos aqui, uma lista tinha lá quase 30 ou 40 tópicos, e foi uma manhã tremenda de oração, foi para tarde, o dia todo, e quando a gente tem uma lista, a gente vai ver que a gente tem muito para orar, aí 5 minutos não dá nem para chegar no cabeçalho da lista, daqui a pouco você está no 10 minutos, 15, meia hora é fichinha, e tem tudo isso, pastor, para orar? Tem. Você tem uma ideia, eu oro regularmente, estou falando isso não é por vaidade, nem para, você vê como a oração é importante, até por esses organismos internacionais que socorrem as pessoas, como Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteira, Unicef, que está lá na guerra, está na guerra da Palestina lá com Israel, que está na guerra lá da Ucrânia, contra crianças sem mães, contra coisa, o pessoal chega primeiro para ajudar, o Senhor abençoa, dá recurso, usa pessoas para investirem neles, para eles receberem, e faço isso também. Comprei lá, botei meu cartão lá, botei um valor para a Unicef, para Médicos Sem Fronteira, para todo esse pessoal aí. Tem que orar, amados, porque às vezes a gente não pode ir, mas vai orar. Eles fazem um trabalho excelente, ali é a mão de Deus, porque Deus usa o ímpio também. Mas nós temos muito motivo para orar, para nos dedicar ao Senhor, mas muitas vezes o tempo está sendo roubado, então não interrompa seu tempo. É o primeiro tópico que eu quero falar aqui, da oração e busca, com tarefas que surgem no momento da oração. Tua postura tem que ser igual a de Neemias, por isso que Abraão enxotava. Abraão botou o sacrifício, Deus ordenou. Se Abraão não vigia, sabe o que ia acontecer? As aves de rapina iam levar um pedaço da cabra, da novilha, um pedaço do cordeiro, e aí, sem aquele pedaço, o sacrifício não estava correto. Quantas vezes Satanás tem roubado de nós o sacrifício, e o crente não vigia e não vê a prosperidade daquilo que faz, porque não tem uma regularidade na busca, na oração. Mas Neemias, que tinha um sacrifício a fazer, o sacrifício de Neemias era restaurar os muros e as portas de Jerusalém. Aí as aves de rapina, que simbolizam o espírito de Satanás, estava em 3 opositores, que a Bíblia fala aqui,
Estava em Tobias, em Sambalate, Tobias e Gesem, o Arabe. 3 homens da nação antagônica a Israel, que dizia assim: ele acha que ele vai restaurar o muro? Não, vamos armar para ele. Tentaram de tudo fazer com que Neemias saísse do propósito. E a palavra diz que Neemias mandou uma resposta para ele, não uma, não 2, nem 3, mas 5 vezes: estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso descer para ir ter com vocês, porque Neemias sabia que o que Deus falou ao coração dele quando ele estava lá no palácio do rei da Pérsia, que as lágrimas veio nos olhos. Alguém disse: olha, sua cidade natal está tudo destruído, os muros foram derrubados, as portas queimadas, entra quem quiser, saquearam tudo, acabaram com tudo. E ele ficou ali contristado, e o rei, vendo o contristado, disse a ele: por que tu estás assim? Você sempre me serviu aqui com alegria. E o trabalho de Neemias era muito importante, porque Neemias tinha que provar antes do que o rei, porque se tivesse veneno, morria Neemias. O rei não podia tomar nada que alguém não provasse antes, e o rei esperava um pouquinho para ver se não tinha veneno. Matava muitos reis envenenados no passado. Então Neemias era copeiro, e o copeiro tinha que servir o rei provando primeiro. Mas o rei disse: olha, vou botar um auxiliar e vou liberar você um tempo para você ir à sua terra, consertar o que você tem. E Neemias veio ali preocupado, por isso que Neemias em 52 dias fez essa obra toda. Uma cidade grande como Jerusalém, em 52 dias, ele restaurou todos os muros e a porta, com uma equipe pequena. Mas queriam tirar Neemias desse propósito. Estou fazendo uma grande obra. Eu quero dizer que a obra que você está fazendo, amado, é grande. O Deus que você serve é grande. Você tem um lugar no corpo de Cristo. Você não é pequeno não, você é grande. Você não é João ninguém não, você é corpo de Cristo. Você é lavado com sangue, teu nome está no livro da vida. O Deus que te chamou, Rabanacalabassúria, Ele te conhece. O Deus que te chamou, não chamou em vão. Deus não faz loteria não. Ele te conhece desde o ventre da sua mãe, quando Ele escolheu você e fez com que o Espírito Santo abrisse seu entendimento, para você entender o plano da salvação, e te colocou no corpo, porque você é importante. Todos que estão no corpo, faz com que o corpo funcione. Tua oração é importante. A oração que você faz na tua casa, nas madrugadas, nos montes, ela revoluciona, ela vai fazer o que apraz a Deus. Deus já me deu revelação tremenda do poder da oração. De irmãos dizem assim: pastor, eu estava passando uma luta muito grande, eu orei a Deus e Deus me mostrou em visão que o Senhor estava ajoelhado orando por mim. Isso é forte. Às vezes tem um irmão sofrendo lá na China, na igreja perseguida. Deus usa você no Brasil para orar, para abençoar ele, porque é corpo. Entenda isso, é corpo. Por isso que você tem que ter essa disciplina de dizer: deixa eu botar aqui, eu tenho lá igreja perseguida, janela 1040, missionários, criança, presos, a lista é grande, mas às vezes aumenta mais. Porque eu entendo o poder disso e você tem que entender. Deus não errou. Diga a pessoa que está à sua direita, à sua esquerda: Deus não errou quando escolheu você. Isso daria até um tema para uma mensagem à parte. Deus sempre acerta. Você não é canto de unha do corpo de Cristo, não. Que canto de unha diz assim: pega lá uma tesoura e corta, que não presta para nada. Não. Você é um órgão com função, funcionando dentro de um corpo sadio, que chama corpo de Cristo, a igreja viva de Deus, marcada para subir para o céu, no arrebatamento, que está pertíssimo. Amém? Pastor, por que está pertíssimo? Não mexa comigo não, que vai sair coisa. Tem um vale lá na Palestina, que ele sempre ficava cheio de água. Mas tem um texto que diz que próximo ao que Deus tem que fazer no fim dos tempos, ele ia secar. Ele já está totalmente seco, se passa pés enxuto. Há um texto em um dos livros proféticos que diz: Gaza ficará deserta até que venha o dia do Senhor. Só que Gaza é um dos locais mais populosos da terra. Aí veio a guerra de Israel com Hamas. Todo mundo saiu de Gaza por causa da guerra, e Gaza ficou deserta. Então está tudo acontecendo, as profecias assim. Só que eu não vou pregar sobre escatologia hoje.
Quem é santo, santifique-se mais. Purifique sua vida, que a trombeta vai tocar. Quem pode dizer aleluia? Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Está tudo acontecendo, Deus está trabalhando tudo. Armagedon está lá, o vale, ninguém faz nada, da grande guerra que haverá de acontecer. E o apóstolo Pedro diz: sede firmes, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, blamindo a quem possa, buscando a quem possa tragar. Você sabe o que é que o diabo gosta? Quando o cristão está distraído, colocando coisas más diante dos seus olhos, que não alegra a Deus. Tem alguém que está fazendo um trabalho muito bom, que está agora pegando situações assim, de pessoas fazendo o que não deve, e bota lá o desenho de um demônio ao lado dando risada. Ele faz um filme, mas é bom para chamar a atenção. Porque Satanás está dizendo assim: olha, o crente está ali, fazendo besteira, quem está gostando é Satanás. O que o Espírito Santo gosta é quando nós estamos fazendo aquilo que é pertinente ao nosso chamado. Uma coisa pedi ao Senhor e buscarei. Olha aí, Davi pensou primeiro que você, viu? Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para aprender do Senhor no seu glorioso tempo, porque no dia da adversidade Ele me esconderá no oculto da tua presença, livrará do dia mau. Amado, estabeleça tempos no seu dia para buscar o Senhor. Davi disse: pela manhã, à tarde e à noite te buscarei. Daniel, nós vamos citar aqui, no segundo, determine tempo para buscar e adorar, separando de outras coisas. Tem gente que diz assim: eu estou fazendo uma coisa aqui, mas estou fazendo a coisa de Deus. Deus gosta de exclusividade, amado. Há momentos que Deus quer que a atenção sua seja só Ele. Não adianta dizer assim: não, estou ali, botei meu programa predileto ali baixinho, estou aqui lendo a Bíblia, assistindo televisão. Deus não gosta disso, não. Tem gente que diz assim: estou dirigindo aqui porque vou ao trabalho, mas estou aqui ouvindo um louvor. Tem momentos que você tem que estar dirigindo, fazendo nada. Você tem que dizer: agora é de Deus e dane-se o mundo. É isso que Deus quer, exclusividade. E a Bíblia diz que Daniel, pois, quando soube do edito do rei, que ninguém podia se prostrar a pedir nada a nenhum Deus, senão ao rei Nabucodonosor, diz a palavra de Deus que Daniel se pôs de joelho e orava e dava graça, como também costumava fazer mesmo antes do edito. Ele disse: o edito está aí, mas eu não tenho um compromisso, meu compromisso é com Deus. Ele disse que Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia. O próprio Jesus, amado, estava ensinando a multidão, que era a função que ele veio, para ensinar, para resgatar, para salvar. E a palavra diz que as aves de rapina, que são demônios, ele às vezes usa pessoas até próximas, sabia? Usou que a família de Jesus, família segundo a carne, Jesus tinha irmãos, tinha mãe segundo a carne, tinha pai adotivo, porque pai ele não teve, porque ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo na Virgem Maria. Mas veio a família de Jesus, Mateus 12, 46, Jesus falando à multidão, e eis que estava fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar, e alguém disse: para aí o seu discurso, sua mãe e seus irmãos estão aí. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Queria tirar Jesus do propósito. Não deixe as aves de rapina roubar seu sacrifício. Nós temos que expulsar, e vem da consciência que aquilo que você está fazendo para Deus é prioridade. Tem muita gente que não vem para a igreja porque fecha um compromisso no domingo de manhã com outra coisa. Eu sou de um tempo que quando as escolas iam fazer qualquer tipo de evento, tinha que ser ou durante a semana ou até sábado. Sabe o que aconteceu no nosso tempo? As escolas onde seu filho estuda agora, botou algumas coisas que é domingo de manhã. Isso é ave de rapina, quer dizer, eu tenho que ir para a escola porque a diretora marcou que tal evento é do meu filho, é domingo, aí você não vem para a igreja, está roubando o sacrifício. Ave de rapina sobre o sacrifício. Vá fazer isso com o TJ. Ele diz: não posso não, porque minha religião não permite. Vá fazer isso com o adventista. Ele diz: não. Ele vai lá e diz: você tem que dar outro dia para o meu filho, porque o meu dia aqui, é isso que a gente tem que fazer, amado. Eu pastoreava um outro ministério, Igreja Batista Livre do Vale da Pituba, pastor Rogério Dante, eu era o segundo pastor, o co-pastor. Deus sempre me usou para ser co-pastor, não sei qual mistério. Isso é bom. Aí, amado, eu já fui co-pastor de 4 ministérios diferentes. Esse é o quarto. Aí, amados,
Era uma igreja muito assim, abençoada, tinha muita gente. E ia ter a festa do Halloween, que hoje está mais forte, na época estava chegando aqui ao Brasil, tem uns 20 anos atrás. Minha filha fez 24 agora, não sei se já era nascida, provavelmente era pequena, Natália. E uma família muito abençoada, disse: pastor, a diretora da escola do meu filho disse que se ele não participar da festa de Halloween, vai perder nota, porque vai valer para ponto. E eu sei que Halloween tem a ver com coisa do diabo, o que é que eu faço? Eu disse: como é o nome da escola? Tal. Vamos orar aqui. Orei a Deus e aí disse: que dia é que você tem que dar a resposta tal dia? Então, deixa comigo. Entrei na internet, não era como hoje, acho que a internet até discada, aquela que você ia fazer. Era luta, viu? Tudo era luta. Tem gente que não alcançou o telefone de disco, não alcançou nada. Mas eu sou do século passado, viu? O negócio é estreito. Então, amado, fui lá, tem na internet. A festa originou dos druidas, hemisfério norte da Europa, uma tribo feiticeira que cria que em 31 de outubro há uma passagem entre o mundo espiritual e esse mundo, e todo espírito está lá, pode vir para cá e interagir com o outro. Contextualizei, já era bom de pregação, botei ao colégio número tal, a senhora diretora, o membro da nossa igreja se recusa. Eu não sei se a senhora sabe o que é a festa de Halloween, mas isso. Fiz uma pregação escrita. Assinei, pastor Daniel Pinheiro. Não, vá lá e entrega ela. O crente tem que ser ousado. Você sabe o que aconteceu? A diretora leu. Irmão Railson, creia, eu não minto nem fora daqui, quanto mais aqui na presença do Senhor. O irmão veio rejubiloso: pastor, a professora disse, não sabia o que era festa. Cancelou a festa e disse que naquela escola, a partir de agora, nunca mais ia ter Halloween. Quem pode dar uma salva de palmas para Jesus? O crente tem que ser ousado. Muitas vezes o crente aceita, não fala, não luta. A palavra diz: ainda não resististe até o sangue combatendo contra o pecado. Muita vitória você vai ter agindo. Louvado seja o nome do Senhor. Para chegarmos aqui ao fim, tenha cuidado até com as pessoas próximas a você, que muitas vezes Satanás pode. Olha bem, amado, existe 3 atuações de Satanás. Eu vou falar isso aqui, não é mensagem de batalha espiritual, mas quando vem uma ponta assim, a gente coloca. Porque muita gente só conhece a possessão. Satanás tem a opressão, influência e possessão. A influência é a mais fraca. É que Satanás, à distância, consegue influenciar uma pessoa a fazer o que ele quer, mas ele não está na vida da pessoa. Ah, pastor, de onde você tirou isso? Vamos lá. Pedro era apóstolo, convertido a Jesus, chamado por Jesus lá, deixou o barco, a rede, tudo. Satanás podia entrar em Pedro? Não. Satanás podia oprimir Pedro? Não. Satanás podia influenciar Pedro? Sim. Porque a influência vem de fora. É como se fosse um cochicho, que no reino espiritual a pessoa ouve e reproduz. Jesus disse: é mistério que eu, o Filho do Homem, vá a Jerusalém, seja morto, seja preso, seja entregue ao sacerdote, morra, seja crucificado, sepultado, e eu vou ressuscitar o 3º dia. Pedro, sob a influência do maligno, disse assim: Senhor, tem misericórdia de ti mesmo. Jesus percebeu que não era Pedro, disse assim: para trás de mim, Satanás. Jesus chamou Pedro de Satanás? Não, mas Jesus entendeu que aquela palavra que influenciou Pedro não era Pedro. Batalha espiritual, amado, presta atenção. Influência. Então, muitas vezes, até uma pessoa próxima pode tentar te tirar de um propósito. Não está possessa, não está opressa, mas pode sofrer influência. Quando Jesus chega na casa de Marta e Maria, Jesus está a falar, o verbo vivo de Deus que se fez carne, tabernaculou-se entre nós. E aí Maria entendeu que o melhor momento era prostrar-se, porque quando você para ouvir a palavra de Deus como você está agora, você está adorando. E ela entendeu que a melhor coisa a fazer naquela hora era ouvir o mestre. E Marta disse: não, ele entrou aqui, é uma visita especial, eu tenho que fazer o maior quitute para oferecer. E começou aquela agonia na cozinha, mas não era o propósito. Jesus é uma pessoa simples.
Até porque Jesus, com o seu poder, poderia até dizer: apareça aqui o melhor prato aí. Quando ele estava no deserto lá, faminto, depois de 40 dias de jejum, ele foi servido do céu por anjos, quando terminou o jejum. No deserto não tem supermercado, não tem restaurante. Diz: e anjos vieram e o serviram. Imagine, que banquete Jesus recebeu depois de 40 dias de jejum e oração. E Jesus não estava preocupado com o que Marta poderia oferecer, mas Marta tentou tirar Maria do propósito da adoração. Senhor, manda que ela venha aqui me ajudar, porque eu estou aqui atarefada. Quem sabe até ela julgando com uma boa intenção: eu preciso fazer algo natural, uma comida para impressionar o mestre. A resposta de Jesus: Marta, Marta, estás afligida com muita coisa, uma só lhe é necessária. Maria escolheu a melhor parte, da qual não lhe deve ser tirada. Que coisa maravilhosa, amados. O poder da adoração, a igreja precisa entender isso. Quando você adora, você valida o poder de Deus na tua vida. Você fica espiritualmente coberto com uma unção que o demônio tem que bater em retirada, partir para longe, porque você, na condição de um adorador, na instante você cantou aqui, não sei se você prestou atenção, ninguém pode calar um adorador. Foi a música que Dani cantou, não sei se foi você, Dani. Ninguém pode calar um adorador. Quando você tem uma regularidade de oração com sua vida reta, tua oração pode muito em seus efeitos. Quando você é um adorador, que você chega diante de umas circunstâncias, isso tem valor. Por isso que Davi disse que queria estar na casa do Senhor todos os dias da sua vida, porque no dia da adversidade, aquela adoração que ele dava de contínuo ia gerar vitória. E às vezes o cristão fica um dia todo sem ler a Bíblia, sem orar. Às vezes deixa os problemas tomar a sua vida, não tem disciplina de adoração. As coisas da vida vêm tomando tanto tempo, e o cristão fica vazio, mas a tua adoração gera resultados poderosos. Assim como Abraão, naquela situação, obedecendo a Deus na aliança, colocou os animais separados, cortados ao meio. E você vai olhar, abre aí a tua Bíblia no capítulo 15, nós vamos encerrar com essa leitura. Deus faz uma promessa a Abraão nesse sacrifício, Gênesis 15, a partir do verso 10 para a gente entender. 15:10, eu não sei se já está ali, mas se tiver, 15:10. E trouxe todos estes, partiu no meio, pôs cada um deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão as enxotava. Nós temos que enxotar, temos que expulsar, dizer: não, agora é o tempo de Deus. Aí diz assim: Abraão as enxotava, e pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse Abraão, saiba que de certo que peregrina será a tua semente nessa terra que não é sua, e servi-los-ás e afligi-la-ão 400 anos. Aí veio aquela profecia do tempo que Israel tinha que ficar no Egito. Mas também eu julgarei a gente da servidão, depois sairão com grande fazenda. Israel saiu com grande fazenda do Egito, após o cativeiro. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida de injustiça dos amorreus ainda está cheia. Versículo 17 a 21, para a gente encerrar. E sucedeu, pois, que posto o sol, houve escuridão, e eis que um forno de fumaça, e uma tocha de fogo que passou entre aquelas metades. Deus confirmou, como os reis faziam. O rei tocava fogo entre as metades. Deus passou de um lado para outro entre os animais que Abraão colocou, confirmando que aquela aliança estava validada. Uma tocha de fogo que passou. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado a esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrate. O queneu, o querizeu, o cadmoneu, né, o eteu, o perizeu, e aí tudo isso, todos eles já estavam ali marcados para ser vencidos. Deus dá os inimigos vencidos na sua mão, quando você adora e não deixa ninguém roubar
o teu sacrifício. Vamos ficar de pé, amado.